Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O lote com mais 1 milhão de doses da vacina de Oxford AstraZeneca chegou a São Paulo. E o Instituto Butantan também entrega hoje 1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde recebeu mais um lote com 1 milhão de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca contra a Covid-19. O lote desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana. As vacinas foram fabricadas pela multinacional Catalent, na Coreia do Sul. E com mais 1 milhão de doses da Coronavac liberadas pelo Instituto Butantan nesta sexta-feira ao Plano Nacional de Imunização, o laboratório totaliza a entrega de 2 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde só nesta semana. Ao todo, mais de 55 milhões de doses da vacina já foram repassadas pelo Butantan ao Ministério da Saúde. Também nesta semana, mais de 900 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegaram ao Brasil. O lote faz parte do primeiro contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica, que prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante até setembro. E ainda falando sobre coronavírus, olha só, a maioria dos adolescentes que morreu por Covid no Brasil tinha pelo menos uma comorbidade. O levantamento é do Instituto Abrace com base em dados do Ministério da Saúde. Das 578 mortes de adolescentes registradas até o início de julho, 65% tinham complicações prévias, como diabetes e asma, por exemplo. Apesar de representarem a menor parte dos casos, as mortes de pessoas na faixa de 12 a 17 anos com comorbidade é preocupante. Dos quase 6 mil casos positivos para o novo coronavírus no país, 39% eram de adolescentes com comorbidade. Entre os adolescentes diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave que tinham alguma comorbidade, 60% usaram suporte ventilatório. Já entre os adolescentes sem comorbidade, 32% precisaram do auxílio respiratório. A mesma diferença acontece para a letalidade da doença. Enquanto apenas 5% dos adolescentes sem comorbidade morreram pela síndrome, 13% daqueles com comorbidade foram a óbito pela doença. A vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech teve 100% de eficácia em adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. A Anvisa aprovou em junho a utilização da vacina da Pfizer para maiores de 12 anos. E nos destaques internacionais, os habitantes de Melbourne, segunda cidade mais importante da Austrália, terão que respeitar um novo confinamento de 5 dias, devido ao aumento dos casos de coronavírus. A partir desta sexta-feira, mais de 12 milhões de pessoas receberam ordens de permanecer em casa, depois que a cidade se juntou a Sydney já em lockdown há várias semanas. As ruas estão muito mais silenciosas do que o normal a esta hora. Estive aqui ontem e há uma grande diferença. A Austrália tem sido reconhecida pela gestão bem-sucedida da pandemia, com poucos casos e mortes. Mas a vacinação lenta levou as autoridades a aplicar fechamentos rígidos, devido ao aparecimento de fontes de contágio. Acho que temos que aprender a conviver com o vírus e acho que é isso que a gente não está fazendo. Tudo se resolve no momento, ficamos reativos, vamos bloquear um lugar. O que não é compreendido é a saúde mental e o impacto dos negócios. Você olha a cidade hoje, não tem ninguém aqui, a cidade dorme. De repente, damos 2 passos para frente e 15 para trás. Então, a única maneira de sair dessa situação é tomar a vacina. Quanto mais cedo tivermos isso, mais cedo começamos a seguir em frente. Em Sydney, a paralisação deve continuar por pelo menos mais 2 semanas, depois de mais de 1.000 casos de coronavírus em um mês. A China negou que tenha deixado de cooperar na investigação da origem da pandemia de Covid. A resposta foi dada um dia após a Organização Mundial da Saúde ter falado sobre o assunto.
O diretor-geral Tedros Adhanom disse que a China, onde foram detectados os primeiros casos no final de 2019 na cidade de Wuhan, deve cooperar melhor para entender o que realmente aconteceu. O fato é que durante a visita do grupo de especialistas à China, o país permitiu que eles vissem os dados originais que precisavam de atenção. E especialistas estrangeiros também deixaram claro que o grupo de especialistas obteve uma grande quantidade de dados e informações em muitas ocasiões. Também compreenderam perfeitamente que algumas informações envolvem privacidade pessoal e não podem ser copiadas e retiradas do país. O porta-voz também rejeitou as afirmações de Tedros que houve uma tentativa prematura de descartar a teoria de acidente de laboratório. A OMS enfrenta uma pressão crescente para que realize uma nova e exaustiva investigação sobre as origens da Covid. Em janeiro, a organização enviou uma missão de especialistas à China, mas não conseguiu determinar a origem do coronavírus, que já matou mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Tedros disse na última quinta-feira que a China não havia compartilhado os dados brutos sobre o vírus, o que é um problema, segundo ele. E mudando de assunto, mais de 120 pessoas morreram em consequência da chuva forte na Europa. Os maiores danos foram na Bélgica e na Alemanha, onde ainda há centenas de desaparecidos. O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, considera a catástrofe uma consequência das mudanças climáticas e pediu firme comprometimento na luta contra estes fenômenos intensos. Lugares inteiros estão atordoados com o desastre. É uma tragédia que tantos tenham perdido a vida. Isso me deixa atordoado. Muitas pessoas em nosso país sentem por aqueles que sofrem por seus entes queridos. O estado alemão da Renânia do Norte-Westfália segue como uma das regiões mais afetadas pelos temporais. Luxemburgo e Holanda também enfrentaram fortes chuvas e danos materiais, mas ainda não registraram mortes. Na Bélgica, até a noite de quinta-feira, centenas de pessoas continuavam presas em casa. As intensas chuvas que castigam o país também chocaram a chanceler alemã Angela Merkel na quinta-feira. A Torre Eiffel de Paris foi reaberta ao público nesta sexta-feira. Os visitantes, que também incluem os estrangeiros, devem apresentar um comprovante anti-Covid para acessar o icônico monumento francês. O público aguardava ansioso pela reabertura do monumento depois de quase 9 meses sem receber visitantes. Foi o fechamento mais longo da Dama de Ferro, desde o pós-guerra. Para acessar o ícone francês, os visitantes do país e estrangeiros devem apresentar um passe anti-Covid obrigatório. A majestosa vista da capital francesa novamente vai poder ser admirada do topo da torre, que alcança 300 metros de altura. Para alguns, a espera na fila durou mais de 2 horas. A empresa operadora da Torre Eiffel foi recapitalizada em 60 milhões de euros para fazer frente a um déficit de cerca de 120 milhões de euros acumulado durante os 2 anos de crise sanitária. Antes da pandemia, o monumento recebia cerca de 25 mil visitantes diários. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.